Ok. Pessoal, bom dia a todos. Vamos lá começar a nossa aula. Então, está todo mundo 100% aqui? Nós vamos falar sobre a graça de Deus na salvação hoje. E nós vamos começar com um texto que é um texto bastante conhecido. Pelo menos eu acredito que ele é conhecido de vocês, né? Que é o texto de Efésios 2, verso 8. Se você não é conhecido, não é seu conhecido, ele vai ser agora, eu vou comentar um pouco sobre ele, tá bom? Eu espero que você possa aproveitar a nossa aula. Deixa eu só colocar aqui para ocultar, para vocês não ficarem vendo essa barrinha aqui. Isso, ok. Então, vamos lá, nós vamos falar hoje sobre a graça da salvação. Vamos começar com esse texto de Paulo em Efésios. Eu vou comentar ele porque, embora ele pareça bastante conhecido, gente, tem duas questões aqui que eu precisava que vocês pudessem compreender bem. Ok, vamos lá. Porque pela graça, só está todo mundo vendo? Deixa eu só colocar aqui o texto para projetar. Diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Super conhecido o texto, mas tem duas coisas aqui desse texto que são importantes a gente enfatizar. Quando Paulo fala porque pela graça sois salvos, a gente tende a achar que Deus ele é gracioso, manifesta a sua graça para nós lá no início da obra da salvação, e de alguma maneira isso já é a graça dele. Então tem vários outros passos, inclusive a nossa própria santificação, que na nossa cabeça não vem pela graça. Só que Paulo está dizendo que toda salvação, ou seja, do início ao fim, é pela graça. Em outras palavras, não há um passo sequer, não há nenhuma manifestação ou período dentro desse processo de salvação que não seja pela graça. Ou seja, toda a salvação é pela graça, inclusive a nossa própria santificação é pela graça. O que significa dizer que se eu e você somos santificados ou não pecamos tanto quanto pecaríamos, a gente iria pecar se não fosse a salvação, até isso é graça. Ou seja, quando a gente fala graça de Deus na salvação, nós queremos dizer que todo esse processo, do início ao fim, é graça de Deus. Nós não podemos excluir a graça em nenhum dos passos, mesmo a nossa santificação, onde Deus nos permite participar ou partilhar da sua santidade através do Espírito que Ele coloca em nós e também nós nos esforçamos pelo Espírito, nós lutamos contra o pecado, nós lutamos contra essa inclinação, a nossa tendência para o mal, até isso é graça. Mas Paulo coloca uma segunda coisa aqui que é importante. Ele fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Esse mediante a fé tem um sentido de instrumento, ou seja, qual é o instrumento de Deus para a nossa salvação? A fé. Geralmente as pessoas acham que a fé é a causa da salvação. E isso é errado. É claro, a fé ela é um dom de Deus que Deus nos concede, mas ela é um instrumento para a salvação, ela não é a causa da salvação. Ela é o meio pelo qual Deus nos salva, não só no início, quando eu e você cremos, entendemos o Evangelho, nos colocamos a nos consagramos a Cristo, arrependidos pelos nossos pecados, isso é necessário fé, ter fé para isso. Só que todo o processo, a santificação, a justificação, todo o processo também, ele passa pela instrumentalidade da fé. Ou seja, a fé, ela não é a causa da nossa salvação. Deus não nos salva porque nós temos fé. Ele nos salva através, por intermédio da fé. E por isso que Paulo diz que isso não vem de nós, é dom de Deus. Tá? Quando a gente começa a entender a questão da graça dentro do processo da salvação, nós queremos dizer que Deus nos salva, mas Ele salva um processo inteiro na graça dele, e o instrumento dele nesse processo é a fé. É isso que Paulo está querendo colocar para nós aqui em Efésios 2, verso 8. E aí eu queria projetar aqui para vocês um trecho que eu achei muito legal desse livro do C.S. Lewis, Cartas do Diabo a Seu Aprendiz. Olha,
Com esse livro, talvez a forma mais comum que nós entendemos o processo de salvação, isso que está no contexto aqui de alguém recém-convertido, que um diabo inexperiente tem que, de alguma maneira, desvirtuar, afastar do caminho da fé. Olha o que o diabo mais velho diz. Veja bem, o que ele diz, o crente recém-convertido, isso que ele quer dizer, mesmo de joelhos sobre os seus pecados, não passa de conversa fiada. No fundo, ele acredita que tem bastante crédito junto ao inimigo. O inimigo aqui é Deus, tá? Por ter se convertido. E pensa que demonstra grande humildade e condescendência ao ir à igreja com aqueles conhecidos vulgares e presunçosos. Mantenham nesse estado de espírito o máximo que puder. Por que o diabo, na verdade a figura do nosso inimigo, está querendo de alguma maneira colocar para nós? Que uma das formas de engano mais comuns é alguém achar que ele tem crédito perante Deus, porque se converteu, então de alguma maneira isso é um saldo que ele possui, ou que ele, quando ele então se une ao povo de Deus, quando ele ingressa na igreja, ele está sendo alguém extremamente humilde e de alguma maneira ele está se demonstrando que ele está bastante condescendente. Afinal de contas, ele é uma pessoa muito boa. É esse engano que o diabo, mais experiente, está falando aqui, que é para manter esse recém-convertido. Para que esse recém-convertido acredite em duas mentiras. Primeiro, que ele tem muito crédito, e segundo, que ele é muito humilde ao ir à igreja. Essa é uma das formas mais comuns de ver o processo de salvação no meio evangélico, infelizmente. Por isso que nós temos que estudar, aprofundar nesse processo da salvação que faz parte do Evangelho, por isso a sua importância. Nós só compreendemos o Evangelho a partir do momento que a gente compreende mais corretamente a salvação. Por isso é importante nós compreendermos. E aqui, nossa aula, ela terá 3 pontos. Eu vou explicar uma expressão na teologia mais específica, que chama Ordo Salutis, que significa ordem da salvação. Calma, eu vou explicar isso. Segundo ponto da nossa aula, eu vou falar um pouco sobre essa graça na salvação. De que maneira a graça de Deus atua na eleição, na regeneração, na justificação, na, na entrada na glória, ou seja, na glorificação. E eu vou então encerrar a aula, se der tempo. Não estou preocupado em correr conteúdo. Eu espero que vocês me acompanhem e a gente possa ter um momento legal para explicar como é que a gente vai lidar com os recém-convertidos, que é o contexto da citação que eu acabei de explicar, do Carta de um Diabo a seu Aprendiz. Por quê? Eu acho que nós precisamos sempre ter um foco evangelístico. Sempre ter um foco, sempre ter uma ênfase naqueles que não são convertidos ou que são recém-convertidos porque estão se reaproximando da igreja. A gente precisa falar um pouco dessa galera, desse pessoal. Por quê? Porque quando a gente entende o processo da salvação, isso muda a nossa perspectiva como nós lidamos com recém-convertidos. Isso muda a nossa maneira de lidar com aqueles que estão vindo para a igreja agora. Então é por isso que eu vou. Assim, não é o foco do livro, tá? O livro é muito voltado para cristãos, talvez mais maduros, mais experientes na fé, mas eu acho que é importante a gente ter um olhar, assim, com amor mesmo, para os recém-convertidos. Se der tempo, eu chego lá, tá bom? Pessoal, até aqui tudo bem? Vocês estão comigo? Ok? Faz um joinha aí, dá o sinal de fumaça só para eu saber. Beleza. Ok, obrigado, Marco Aurélio. Valeu, Larissa. Ordo Salutis é uma expressão latina que significa ordem da salvação. O que é a ordem da salvação? Essa expressão é empregada tradicionalmente para se referir a vários elementos no processo, mediante o qual o pecador é salvo e chega à sua redenção final. Vamos aqui parar um pouquinho nessa expressão. O que significa ordem da salvação? O que nós queremos dizer com ordem da salvação é que dentro do processo da salvação existem vários elementos, vários passos.
em cada passo que o pecador ele sai da sua condição de morte espiritual e chega à sua redenção final. Mas por que eu estou trazendo essa questão da ordem da salvação? Porque não adianta eu falar da graça no processo da salvação. Que processo é esse? Sem falar qual que é o processo de salvação, porque talvez você já ouviu falar desse vocabulário, tá? Que nós vamos falar um pouco aqui, mas pode ser que para alguns esse vocabulário não seja tão comum, não seja um vocabulário tão bem conhecido. Como eu estou pressupondo que eu estou lidando com um público heterogêneo, eu quero explicar um pouco essa ordem da salvação. Mas aqui, para explicar essa ordem da salvação, eu quero explicar uns pontos importantes aqui para você me ver aqui na nossa tela. Primeiro ponto importante. Quando a gente fala do processo da salvação, não acho que esses passos eles são todos instantâneos. Ou que de alguma maneira também sejam passos muito separados, isolados. Nós estamos falando de um processo como uma unidade, como uma peça. O que nós vamos fazer? Nós vamos agora falar um pouco dessa peça, desse quebra-cabeça. Como que Deus ele monta essa estrutura da nossa salvação, do nosso projeto dele da nossa salvação, de maneira que a gente possa entender como é que essas diferentes partes elas se unem, como a gente pode talvez até mesmo refletir em que passo, em que momento eu estou desse processo da salvação. Então, essa é a primeira observação que eu quero falar quando a gente falar desse processo, para você não cair no erro e achar que são passos separados, passos distantes. Segundo, quando a gente fala de processo de salvação, nós estamos falando de alguma coisa que ela está em andamento. Eu não sei se não é da época, talvez, acho que todo mundo deve ter passado pela época do Messenger. Aquele aplicativo da Microsoft, eu acho que era a Microsoft que a gente usava, hoje em dia ninguém usa mais, né? Hoje em dia o WhatsApp e o Telegram. Mas quando existe o Messenger, um rapaz cristão colocou no seu status em obras. Só que ele não era da área da engenharia civil, da área da construção civil. E aí alguém perguntou, cara, por que você colocou o seu status em obras? Uma pessoa não crente. Não crente ficou cara com aquela expressão, com aquelas duas palavras. Perguntou, por que você colocou? Aí ele pôde explicar para uma pessoa não crente o processo da salvação por causa de um status. Uma pessoa ficou encucada e procurou. Ele pôde falar do evangelho quando uma moça, uma adolescente também não crente, explicando que na verdade Deus tinha começado uma obra de salvação na vida dele, mas ainda estava em andamento. Por isso ele colocou em obras. Ele estava em processo de santificação. E ele pôde então evangelizar aquela moça. Não sei se ela foi convertida ou não, mas só para mostrar para você como essa questão do processo de salvação pode ser bem explicado mesmo para alguém que não é crente. Nós vamos deixar isso, não vou adiantar muito, né? Ou como os nossos jovens costumam dizer, não vou dar muito spoiler, não vou adiantar demais as coisas, mas eu vou deixar então para o final. Então essas duas observações importantes, estamos falando de um processo que é uma peça inteira, um quadro por completo. Então nós vamos falar nas suas várias partes. E eu vou tentar mostrar o plus para você que vai ficar até o final. Eu vou mostrar depois uma visão de uma obra de arte, que é uma das coisas para mim mais lindas que tem, para você que ficar até o final e entender o que a gente quer dizer de um processo inteiro, de uma peça inteira, tá bom? Deixa eu só achar aqui. Vamos lá então. Deixa eu projetar aqui de novo para você a nossa aula. Então, dentro desse processo de salvação, nós vamos caminhar um pouco e aqui começar já já a questão dos textos que vamos ler. Qual é a base bíblica do processo da salvação em si? A base bíblica é essa, Romanos 8, 29 e 30. Veja bem os verbos que Paulo usa aqui nesse texto. Eu sempre vou chamar a sua atenção para algumas partes de texto da Escritura, para que a gente possa fazer um exercício de interpretação. Não é apenas leitura da Bíblia, porque eu sei que você lê a Bíblia, mas é ler a interpretação da Bíblia também. Olha o que Paulo diz em Romanos 8, 29 e 30. Porquanto, aos que de antemão conheceu, essa expressão aqui, conheceu, tá, irmãos? Ela significa amar. Na Bíblia,
Quando alguém fala assim, Deus nos conheceu, na verdade Deus nos amou. O Isaac conheceu Rebeca, ele amou Rebeca. Essa é a linguagem da Bíblia. Então, aqueles que Deus amou, nós já falamos do amor de Deus em outra aula, aquele que ele amou também os predestinou, que tem a ver com a eleição. Aí mais na frente, em verso 30, Paulo fala, aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, há uma base bíblica para a gente entender a salvação como um processo, não apenas como um ato de Deus. Até aqui tudo bem? Vamos então, eu vou explicar em geral esses passos. Você não precisa ficar preocupado ou preocupada em decorar todos esses elementos. Nós vamos voltar neles ao longo da restante dessa disciplina e quando a gente tiver um curso sobre a soteriologia ou a doutrina da salvação. Eu quero apenas que você entenda que existem esses passos. Eu resumi e facilitei aqui em 6. Não é unanimidade dos teólogos mesmo de linha reformada que sejam apenas esses 6 passos, mas para fins didáticos eu resumi em 6 porque eu acho que fica um número factível, né, para você aprender. Qual que, é claro, eu vou falar um pouco da eleição nos próximos, daqui a pouquinho, mas esses são os passos a partir do momento que Deus ele aplica a salvação em nós. Isso é um ponto importante. Quando a gente fala Ordo Salutis, ou Ordem da Salvação, nós vamos enfatizar um pouco aqueles passos a partir do ponto que Deus nos salva, ou que nós compreendemos o Evangelho, tá bom? O primeiro passo é a questão da vocação, ou chamado, que seria, ou outra expressão mais específica, chamada eficaz, ou seja, aqueles que Deus ele destinou para a salvação, ele chama. E é o que Paulo diz em Romanos 8, no texto que acabamos de ler, né? Aos que predestinou, a esse chamou. Nós chamamos vocação eficaz porque nós partimos do princípio de que todos aqueles que Deus destinou para a salvação, eles serão chamados. Essa parte tem muito a ver com a evangelização. Ou seja, para que alguém compreenda o Evangelho, precisa ter a pregação, precisa ter o chamado, precisa ter alguém que fale do Evangelho, precisa ter alguém que pregue o Evangelho. Porque se não houver pregação do Evangelho, como essas pessoas serão chamadas? Então, essa vocação é eficaz porque aqueles que Deus chamou, eles vão compreender o Evangelho, eles serão persuadidos, eles serão convencidos do Evangelho. Então, nós começamos a ordem da salvação pela vocação. A partir então do momento que alguém é vocacionado, entra o segundo passo, que é a regeneração. A regeneração significa alguém que era morto e agora passa para a vida. Regenerar significa o momento em que Deus nos tira da nossa morte espiritual, da nossa cegueira espiritual, e é esse naquele momento em que a verdade do Evangelho faz sentido em nosso coração, que nós nos tornamos, a partir do momento então nós temos vida pelo Espírito. É isso que fala regeneração. Eu vou fazer algumas observações sobre essa questão da regeneração, para você entender um pouco melhor o que eu quero dizer, porque pode ser que isso não seja um conceito conhecido para muitos. A regeneração é um passo importante dentro da obra de salvação. Por quê? Porque é uma obra interna que o Espírito promove, tirando alguém da morte para a vida. E essa regeneração, meus irmãos, ela é algo que, sabe, não sei se você já teve contato, ou mais recente, com pessoas que se converteram há pouco tempo. Sabe quando a pessoa ela começa a ter uma transformação, uma forma exterior de vida diferente do que ela tinha, e às vezes ela não sabe explicar, não sabe expressar exatamente o que está acontecendo, mas ela entende que tem algo diferente, que ela não é mais a mesma pessoa, que houve uma obra interna, isso é regeneração. Quando a gente começa a conviver com pessoas que ou acabaram de ser convertidas, ou estão nesse processo de compreender o Evangelho,
elas se veem diferentes, mas elas não sabem explicar por quê. Mas nós sabemos explicar, porque a Escritura diz para nós, é a regeneração. Há uma passagem muito legal também de Cristo sobre isso, que é quando ele conversa com Nicodemos, em João capítulo 3. Ele fala, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino, não pode ver o reino. Nascer de novo é regeneração, é ser feito nova criação, tá bom? E a partir então do momento que a pessoa é regenerada, nós voltar aqui, nós temos o segundo passo, o terceiro passo, melhor dizendo, que é a conversão. O que é essa conversão? A conversão é quando alguém, então, que foi chamado, que agora teve a obra interna do Espírito, ele se arrepende por meio da fé. Nós vamos ver um texto de Atos 18, 27, se não me engano, é o Fernando que vai ler esse texto daqui a pouco para nós, que fala um pouco disso. A conversão significa arrependimento e fé. Sem esses dois elementos, nós não temos conversão. Porque não é apenas arrependimento, porque o arrependimento ele não acontece se a pessoa não tiver fé em Deus. Também não é uma conversão apenas pela mera fé. Não é, porque a gente pode confundir muito conversão com compreensão intelectual. Deixa eu explicar isso melhor. É possível que alguém consiga compreender tudo que nós estamos falando aqui dentro do processo da salvação, a verdade do Evangelho, a morte, a ressurreição, a obra e a pessoa de Cristo. E mesmo assim não ser convertida, porque não é uma questão de apreensão cognitiva e intelectual. É necessário que a pessoa seja arrependida dos seus pecados, seja convencida de que ela ofendeu a Deus, de que ela desagradou a Deus de uma tal forma que ela merece a condenação, mas Deus, pela sua graça, deu a fé. Isso é a conversão. O que nós temos muito no evangelicalismo, quando eu usar evangelicalismo, meus queridos, aqui nas nossas aulas, entenda, eu estou falando de uma forma de cultura evangélica que é diferente de conversão. Evangelicalismo é uma expressão que nós usamos mais na cultura teológica corrente para falar dessa grande massa de evangélicos. Ou seja, no evangelicalismo temos muitas pessoas que aderem à igreja, que elas compreendem termos intelectuais do evangelho. Elas assimilam o vocabulário, elas passam a ter uma agenda religiosa, elas passam a ter até uma moralidade que tenha princípios cristãos. Mas isso não significa que elas são convertidas. Porque a conversão é necessário ter arrependimento para a conversão. Convicção profunda, real, que vem de Deus a respeito do nosso pecado. E isso não é uma mera compreensão intelectual que pode dar. Então, na grande massa evangélica, nós temos sim muitas pessoas que elas compreendem o Evangelho, mas elas não foram convertidas. Tá bom? O quarto passo é a justificação. Nós já falamos sobre a justificação em outro momento, que significa quando Deus atribui a nós a justiça de Cristo, ou seja, mesmo sendo culpados, merecedores da condenação, Deus então dá para nós uma sentença de absolução, uma sentença dizendo que nós somos justos, mesmo nós não sendo justos. Um quinto passo é a santificação, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco, mas significa esse processo de transformação cotidiana, gradual, lenta, em que Deus ele nos santifica para estarmos plenamente habilitados e capazes e preparados para habitarmos com Ele em glória. Eu quero lançar aqui uma pergunta, que para alguns pode ser capciosa, mas eu acho que é importante refletir sobre ela. Para que alguém seja salvo, é necessário que esse processo ele se dê de forma. Deixa eu fazer de outra maneira a pergunta. Para que alguém seja salvo, ou todos aqueles que são salvos, eles vão passar no mesmo grau por todos esses passos? Vocação,
Regeneração, conversão, justificação, santificação, glorificação? Ou na mesma intensidade? O que vocês acham? Todos que são salvos, eles passam por todo esse processo, para alguns leva a vida inteira, para outros não. Como que vocês entendem isso? Ou seja, existem pessoas que são salvas que esse processo é bem mais instantâneo ou não? O que vocês acham? Pensa aí, me ajude a responder essa pergunta. Deixa eu parar aqui o compartilhamento, só para você Ô, poder. Rebs, tá me Sim, ouvindo? tô. Eu acho que, por exemplo, o ladrão da cruz, né? Acho que ele não chegou nem a passar por um processo, sei lá, de santificação, né? Talvez seja só a conversão, a justificação e já foi para a glorificação, né? Porque acho que não deu nem tempo, né? Vamos supor. Mas acho que é Uhum. vários processos, cada pessoa, às vezes a pessoa converteu hoje e já é o dia da morte dela e às vezes ela já vai para o céu. Então, depende de cada momento, cada pessoa, né? Eu acho. Legal. Bom ter lembrado dessa passagem, porque essa passagem é muito importante nisso, para a gente refletir a respeito desse processo. O ladrão na cruz, realmente, ele foi convertido, não temos dúvidas de que ele está com Cristo agora, só que ele morreu poucas horas depois. No máximo no dia seguinte, mas ao que tudo indica, poucas horas depois. Então, não houve mesmo tempo para um processo de santificação como houve para Pedro, para João, o último dos apóstolos que morreu. Né? João morreu provavelmente com a idade dos seus 90 anos, que para a época, não só para a época, hoje também é uma idade bastante avançada. Mas existe uma outra passagem bíblica que talvez ilustre um pouco esse processo. Você lembra da parábola dos trabalhadores, da parábola da vinha, em que um senhor ele começa a contratar trabalhadores para sua vinha? Ele começa a contratar uns às 6 horas da manhã, outros às 9 horas da manhã, ele contrata uns ao meio-dia e, por fim, contrata outros às 5 horas da tarde, o expediente terminava às 6. E ele, então, quando vai dar o pagamento, ele paga a todos o mesmo valor. E alguém questiona, mas espera aí, nós trabalhamos aqui durante o sol o dia inteiro e aqueles que chegaram 5 horas da tarde, trabalharam apenas uma hora, vão receber o mesmo que nós? Você lembra qual é a resposta do Senhor da vinha? Claro, ele é Deus. A vinha é minha, o dinheiro é meu e eu dou e distribuo ele a quem eu quero, da forma como eu quero. A segunda parte da resposta. Eu dei a cada um aquilo que eu combinei. O combinado era tanto. Quem começa às 6, a meio-dia ou às 5 horas da tarde. O que Cristo está ilustrando com essa parábola? Ele está mostrando para nós que no reino tem pessoas que vão chegar assim, nos 45 do segundo tempo, né, usando a linguagem do futebol. Ainda assim, eles serão salvos. E outros que começam lá de criancinha, vai progredindo, 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 até 90 anos, morre, falece e é convertido da mesma forma, vai para a mesma glória que aquele que foi convertido no dia da sua morte. O ponto é Deus que faz a obra. Aquele que morre no mesmo dia, aquele que passa a vida inteira no processo de santificação. Ambos estarão na glória celestial. Existem benefícios de passar por todo o processo, em termos assim, de várias décadas? Claro, sem dúvida. Mas nós não podemos esquecer que não é assim que Deus faz com todos. Tá? Existem pessoas que Deus converte no dia que morrem e são convertidas e vão desfrutar da mesma glória que eu e você, que talvez conhecemos o Evangelho há muito mais tempo. Só para projetar aqui, valeu Vinícius, se alguém quiser colocar mais alguma resposta. Voltando então, o último passo é, no caso aqui, a vocação, a glorificação. Glorificação tem a ver aqui, meus queridos, com o fato de que, depois de ter terminado o processo de santificação, a glorificação acontece. Quando que essa glorificação ela acontecerá de forma real? Na volta de Cristo. Apenas lá estaremos completos, de fato, para habitarmos eternamente com Ele. Por que só lá? É uma questão mais a área da doutrina das últimas coisas, que nós chamamos de escatologia. É só para dar um aperitivo para você. Porque aqueles que já morreram em Cristo, ou nós que morremos sem Cristo voltar, nós estaremos desfrutando da habitação com Cristo apenas na alma, sem o corpo. O corpo
ele, ele se desfaz e fica por aqui. Quando Cristo voltar na sua segunda e última vez, nós sabemos que Paulo nos diz em 1 Coríntios 15, lá, ele vai nos glorificar, vai nos transformar de forma que esse novo corpo que nós vamos receber, que nós não sabemos os detalhes de como será, ele será incorruptível, ele será transformado de uma tal forma que poderemos desfrutar o restante da eternidade na presença de Cristo. Então, vamos explicar que a glorificação ela só se encerra quando Cristo voltar, ou seja, todo o nosso processo de salvação, ele não se encerra tão somente quando a gente morre aqui. A gente pode cair nisso, talvez, pequeno equívoco, mas ele só se encerra quando Cristo voltar. Parece que alguém habilitou o microfone para fazer a pergunta? Pode falar. Reves. Sim. Peraí. Pode perguntar primeiro, Eu escutei duas Vinícius. pessoas chamando Reves aqui. Na verdade, eu ia fazer um comentário, porque no Vinícius. versículo, né, no versículo que o senhor Sim. projetou aí, quando fala sobre a palavra glorificação, ele coloca ela no passado, né? Porque predestinou e também glorificou. E aí, eu escutei uma pregação Legal. sobre esse texto, e que o apóstolo Paulo, ele coloca no sentido de que todas as coisas já aconteceram. E é tão certeza que Deus ele vai fazer a glorificação que ele já colocou como no passado, como determinação de que isso já foi colocado por Deus em um dos seus decretos, de que vai haver a glorificação. Por isso que ele colocou no passado. Legal você ter tido essa pregação. Talvez o meu único acréscimo é dizer assim que não é que todas as coisas já aconteceram, porque existe uma cronologia, né, que Deus está operando isso, mas que Deus as vê como já finalizadas, porque Ele já vê tudo, né, pronto. Mas sim, por isso que Ele coloca no passado, porque é uma coisa tão certa que Ele coloca no passado, porque Ele é garantia que vai ocorrer daquela maneira. É bem bom lembrete, Vinícius, essa forma literária ou estilística de Paulo para nos dar a certeza da garantia desse processo. Boa participação. Ieda, se quiser Reves. discutir, sim, pode falar. Eu estou lendo o livro de Mateus e dentro dessa questão da glorificação, a gente tem aquela parábola das bodas, né? Que vai ser quando tiver todos reunidos lá, não é? A parábola das bodas está querendo dizer isso, que o rei faz aquele casamento, né? Que simboliza a igreja com Jesus Cristo. Não é isso? Mais ou menos, sei lá. Ok. Aí eu queria... Pode Aí falar. eu queria destacar aqui a questão de muitos foram chamados para a festa, né, de núpcia, das bodas lá, e não foram. Eles não foram. Aí no versículo 10, lá de Mateus 22, ele fala assim, ele manda, né, que eles saiam para buscar outros. Aí saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Aí eu queria saber quem são esses maus e bons, porque eu acho que justos são aqueles que se tornaram bons por conta de Cristo, né? Não por nós mesmos. Aí, aí fechando o texto, mostra que existia uma pessoa lá dentro da festa sem veste de núpcias, mas ele estava lá dentro. E aí ele foi tirado de lá e foi mandado para fora, e lá fala que é onde haverá choro e ranger de dentes, mas ele já estava lá dentro. Olha, aí tem essa questão da glorificação, né? Eu quero saber como que se vai dar isso dentro dessa parábola. Excelente, Eda. É assim, essa parábola. Eu vou explicar essa parábola como uma forma também de explicar como é que a gente interpreta a parábola. As parábolas, elas não são histórias literais, então elas são uma forma de alegoria, tá? Que ilustra alguns princípios, mas não tem a pretensão de ser lida como algo que vai acontecer literalmente naquela forma. Deixa eu tentar explicar esse princípio com essa parábola.
A parábola das bodas, na verdade, é uma alegoria, uma forma de Cristo se referir a esse encontro dele com os seus como um casamento. Isso é uma linguagem já do Antigo Testamento, nós já lemos isso lá. As bodas do Cordeiro. Deus ele se aliançou com o seu povo, tal qual o marido se aliança à sua noiva, ou à sua esposa. Segundo ponto, a parábola é uma exortação à vigilância. Porque é o seguinte, a gente não sabe quando esse senhor ou quando esse noivo vem. Ele pode vir a qualquer momento. Temos que estar preparados. Terceiro, quando a parábola fala aqueles que falam assim, olha, ainda há lugar e vá para as estradas e faz aquelas pessoas entrarem, há um sentido aí muito evangelístico sociológico. Por quê? As estradas na Palestina eram como se fossem as pessoas que ficavam nas estradas, estavam nas estradas, em geral, eram pessoas que eram bandidos, assaltantes, salteadores. Então, quando fala assim, vá para as estradas e faz as pessoas entrarem, dizendo assim, vá lá, essas pessoas que são bandidas, e traz elas para dentro do casamento, traz elas para as bodas. Ou qual que é o princípio por trás dessa imagem da parábola? Aqueles, gente, deixa eu só ligar aqui o notebook, senão vai acabar a aula aqui no meio. Aqueles que não eram cotados para estarem nas bodas vão estar, essas pessoas registradas. Mas e A minha aquele que... dúvida maior está entre o maus e bons, entendeu? Isso. Porque, assim, quando ele sai, o senhor pregou uma vez nessa parábola, né, falando sobre isso aí. Eu só não entendi o maus aí junto com os Maus. bons. Maus e bons seriam assim, aqueles que nós vemos como os bons, aqueles que nós vemos como maus. Né? Ou seja, para nós, a gente, vamos usar uma expressão muito utilizada no nosso português, o cidadão de bem. Você vê aquele que diz cidadão de bem, é aquele que é bandido mesmo. Esses aí vai e chama todos. Todos. E aqueles que foram chamados e foram escolhidos, eles vão entrar. Agora, e aquele que estava dentro da ceia, da boda e foi lançado fora? Essa é uma forma da parábola se referir aos judeus, especialmente os líderes religiosos da época de Cristo. Porque eles se achavam, já estavam dentro da aliança, dentro do reino e da salvação, pelo fato de serem judeus, pelo fato de conhecerem a lei. O que Deus vai mostrar para eles é aqueles que não conheciam a lei, aqueles que estavam fora, esses tomarão assento no reino de Deus, e esses que achavam que estavam dentro serão expulsos, porque nunca estiveram no reino. Esse é o sentido da parábola. Por isso, esse homem que não estava com as vestes, ou seja, ele não estava de forma adequada para se fazer presente ali, ele é lançado fora, ele haverá choro e ranger de dentes, uma imagem escatológica. Quem pensa que está no reino pela sua ascendência, pela sua obra, pela sua própria justiça, está fora. Aquele que não tem justiça própria, que não tem bondade própria, aquele que não era para estar, esse faz parte do reino. Há uma ironia de Cristo na parábola. Não só nessa, como na parábola de Lucas, capítulo 14 da Grande Ceia, aqueles que foram convidados rejeitaram o convite, e o Senhor da ceia fala, vá para todos os lugares, façam com que essas pessoas entrem, para que não haja espaço na casa, ou seja, a casa vai ficar completa. Ou seja, aqueles que foram chamados, que tinham as alianças, tinham o conhecimento da Escritura, rejeitaram. E aqueles que não eram contados para fazerem parte do reino, esses são parte. Deixa eu tentar usar uma linguagem forte aqui, já tá, irmãos? Não me entenda que eu não estou querendo fazer uma generalização, tá? Não estou querendo colocar e dividir as pessoas em dois grupos, dizer que todos de um grupo estão dentro e todos os outros grupos estão fora. Mas uma forma atual de parafrasear essa parábola seria dizer o seguinte, e aqui me desculpa, eu vou ter que ser um pouco forte. Olha, pessoal, muitos que hoje são homossexuais, travestis, assaltantes,
homicídios, pedófilos, estupradores. Esses vão entrar no reino. Mas muitos que são filhos de pais crentes, que frequentaram a igreja, que tiveram contato com o Evangelho, mas nunca se arrependeram, estarão fora. Dá para entender mais ou menos a linguagem da parábola? Eu estou tentando parafrasear, tá? Não é isso que isso quer dizer. Estou tentando dar uma ilustração atual de o que ele está querendo dizer com essa parábola em Mateus 10. Mas seria por esse caminho. Tá bom? Não sei se eu respondi a tua pergunta, Ida. É mais ou menos esse sentido dos bons e maus ali. Aqueles que nós vemos como bons e aqueles que nós vemos como maus. Esse seria o sentido da parábola. Ok, vamos continuar então. Não sei, deixa eu ver que horas são, porque senão me caramba, 11h18 já. Olha, nós não vamos nós não vamos conseguir chegar até o final do material, mas vamos falar alguns lembretes. Pessoal, o texto que eu coloquei aqui no chat, guarde aí, se o pessoal entra novamente na aula que vem, a gente vai ler. Não vai dar para explicar a aula toda aqui, tá bom? Que a gente vai... Eu vou ter que... Não vai ter como falar do conteúdo todo, senão eu vou ter que correr. Eu não quero correr, tem necessidade, né? Vamos por passos. Alguns lembretes importantes eu quero que você entendesse dentro dessa salvação. O processo de salvação é unitário. Não estamos falando de vários processos, estamos falando de um processo. Nós apenas estamos distinguindo movimentos específicos, pontos específicos desse processo. O que é ser justificado, o que é ser santificado, o que é ser glorificado. Importante. Segundo lembrete, Deus, quando eu falo Deus aqui, entenda a Trindade, tá bom? Deus, entenda a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é a causa eficiente do processo de salvação. O que eu quero dizer? Do início ao fim, Deus é aquele que conduz o processo, ele é a causa do processo. Não é que Deus está desconsiderando a nossa participação, mas é como que ele dizendo para nós: se ele não estivesse na condução, na administração do processo, eu e você não iríamos subsistir, nós não iríamos permanecer nesse processo. Isso é um ponto importante. Mesmo a santificação, ela é algo que Deus faz por nós, no qual também participamos. Deixa eu ilustrar isso com um exemplo que eu achei muito bonito, de um pai com o seu filho. Uma pessoa, ela teve que ir para a academia, por recomendação médica. Na verdade, todos tinham que fazer isso de atividade física. Mas essa pessoa em particular teve um problema de saúde, o médico falou: você vai ter que ir para a academia, senão seu quadro vai piorar muito. E ela foi. E ela observou todos os dias, no mesmo horário, e um pai com seu filho. Ele notou que o filho ele tinha, ou adquiriu, ou nasceu com algum problema psicomotor, e ele tinha, era, assim, o corpo bastante atrofiado, não tinha musculatura, mas o pai todo dia com o filho para a academia. Mais interessante que isso é como o pai ele fazia com esse filho. Ele sentava o filho nos aparelhos da academia e sentava atrás, e ele então fazia todo o movimento do exercício com o filho. Em alguns momentos ele deixava o filho fazer por sua própria conta, mas é como se não houvesse quase movimento do filho. O filho não conseguia avançar. Aí o pai então pegava os braços do filho e terminava o movimento. E sempre, toda vez que o pai terminava o movimento, ele incentivava o filho: que bom, filho, hoje melhorou. Mesmo que para nós, para aquele rapaz que estava observando, não parecia haver progresso. A santificação, o processo da salvação é mais ou menos assim. A gente até pode achar que nós estamos fazendo, mas a verdade é o Pai, o Filho e o Espírito que fazem por nós. Porque pelas nossas próprias forças nós não conseguimos fazer. É isso que então nos fala que Deus é a causa eficiente do processo de salvação. Terceiro ponto, a eleição, a predestinação, a escolha eterna de Deus é a base anterior do processo. Ou seja, é aquilo que Paulo diz, a gente pode voltar lá. Voltei demais. Em Romanos,
Aqui, o que ele está dizendo? Aos que predestinou, chamou, e aos que chamou, justificou. Ou seja, ele começou aqui com o predestinou, porque a base de todo o processo de salvação é a escolha de Deus. E eu sei que para muitos, pode ser que a gente está usando uma linguagem muito pesada, ou que a gente é calvinista demais, porque tudo a gente quer ver é a predestinação. Mas vamos aqui, é a linguagem do próprio texto. Paulo está dizendo da predestinação, não somos primeiramente nós. Ele está dizendo aqueles que Deus predestinou, ele chamou e vai conduzir todo o processo. Então, a eleição é a base desse processo. Ou seja, ao mesmo tempo é dizer assim, ninguém vai passar pelo processo da salvação sem a eleição. É necessária a eleição. Então não adianta a gente querer forçar alguém que não foi eleito a que ele seja salvo. Ele nunca será salvo. Ele pode ser alguém muito legal, pessoa idônea, pessoa gente boa, pessoa que tem uma índole e bom testemunho de todos, mas isso não significa que essa pessoa ela é salva. Porque é necessário que ela tenha sido escolhida por Deus, e em outro momento a gente pode aprofundar um pouco mais nessa questão da predestinação. Parece que tem alguém com o microfone aberto, só para a gente ter uma pergunta. Oi. Já que a pessoa já foi eleita antes da fundação do mundo, né? Você acha que tem caso de algumas pessoas que essa santificação, não uma santificação, mas uma conduta de vida, de moral e de aproximação com Deus, mesmo antes dela de chegar ao evangelho, né, a evangelização da pessoa se reconhecer salva por Deus, você acha que esse trabalho já pode ser começado a ser feito antes disso, desse encontro pessoal, da pessoa reconhecer isso, ou só após o evangelho chegar nela? Porque a gente vê que existem umas pessoas que, quando você vai evangelizar, parece que elas já está pronta para, assim, só receber mesmo, né? E outras já têm o coração mais endurecido e custa chegar ao evangelho e reconhecer um pecador. Você acha que em algumas pessoas Deus já começa esse trabalho desde o nascimento, como a gente vê algumas pessoas que no Velho Testamento já desde o ventre da mãe já foi escolhido para um determinado trabalho, ou esse processo só existe a partir do momento que o evangelho chega nela e a pessoa se reconhece encontrada por Deus? Ótimo, Ieda, boa pergunta. Isso não, a resposta que eu vou dar não é unanimidade entre os teólogos, né, presbiterianos ou os teólogos calvinistas, mas eu acredito que sim. Que antes mesmo de a gente evangelizar alguém, Deus de alguma maneira já está trabalhando na vida daquela pessoa, aquele que foi destinado para a salvação. De forma que, quando a gente às vezes fala do evangelho e vem alguém que se converte, a pessoa depois ela vai fazer uma reflexão sobre a sua vida e pensa, nossa, como Deus já estava trabalhando antes, em tal evento, em tal situação, colocou pessoa tal na minha vida, ou até mesmo em situações assim, de uma doença, por uma perda. Eu acredito que esse processo, Deus ele já está com a sua providência atuando do coração na vida daquela pessoa para que ela, ao receber esse chamado, essa vocação, seja irresistível e ela, então, entrega-se a Cristo como seu Salvador. Então, eu acredito sim que o processo ele começa antes. Isso não é unanimidade, mas eu diria sim que quando a gente vai ter mais contato com pessoas que são ou recém-convertidas ou eram muito distantes do Evangelho, a gente começa a perceber como elas narram isso, né? Essa ação de Deus na vida delas antes mesmo de alguém chegar a evangelizar. Tem um livro, Ieda, se você quiser depois ler, é claro que tem um certo exagero no livro, mas é um livro que fala sobre essa temática, chama O Fator Melquisedeque. Deixa eu colocar aqui no chat, que talvez alguém mais se interessa, né? O fator Peraí. Pessoal, deixa eu digitar direito. Fator Melquisedeque. Pastor? Oi. Mas a visão de Salomão, quando ele termina o seu livro de Eclesiastes, tem um ponto que eu gosto da escrita dele, né? Ele fala que o resumo, ou seja, a suma de tudo obedece a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, de toda criatura. Então, essa é uma obrigação. Nessa visão de ser bom ou não,
obedecer é um dever, né? Agora, a salvação ainda pertence a Deus, mas o ser humano ele tem que obedecer aquilo que foi estabelecido. Sim, sim. Existe, como a gente pode falar, uma lei no coração do homem que são uma lei que a gente chama de um temor que sabe que está transgredindo uma lei, está transgredindo uma norma. Toda sociedade, para existir, ela depende de normas, ela depende de leis básicas ou complexas, como a nossa sociedade, por exemplo, a brasileira, ela tem leis, uma estrutura legal bastante complexa, pelo menos eu acho. Mas essa lei, essa obediência à lei já é algo inato do ser humano. É uma forma de Deus, ele, mesmo na queda humana, manter essa sociedade, essa humanidade, de uma certa forma, factível para a convivência, porque senão seria terrível. Pensa, se não houvesse lei, se não houvesse um mínimo de consciência moral no ser humano que o levasse a obedecer leis ou normas externas. Tem um autor que eu gosto, é filósofo, tá? Não pode considerá-lo um cristão, não pode considerá-lo um convertido, embora ele fosse, provavelmente, ele é considerado na época protestante, que é Immanuel Kant. Vou colocar aqui o nome dele, Immanuel. Ele falava uma coisa interessante, o Kant. Immanuel Kant. Ele falava que o ser humano ele tem uma forma de vontade inata, inerente, que é a propensão, a disposição para obedecer leis externas, que de alguma maneira trazem certo controle ao desejo, ou seja, nós temos certos desejos, mas esses desejos eles são amoldados às leis, então a nossa vontade se sujeita, o nosso desejo se sujeita à nossa vontade, que a gente usa a racionalidade, como forma de obedecer à lei que é externa. Acho que Kant está explicando um pouco como é que é possível o homem ele conviver em sociedade mesmo no estado depravado que a gente está. Claro, Kant não acreditava em depravação total, como nós reformados acreditamos. Ele não estava falando que todo homem é salvo, não é isso. Ele só está dizendo para nós que ele entendia, ele escreveu que há uma espécie de vontade, disposição no homem que ele é capaz de obedecer leis. Perfeito? Não, mas é capaz de obedecer certas leis. Queridos, deixa eu ver aqui o que mais a gente pode avançar ou não aqui. Aqui, se eu for avançar, já vou avançar para o restante da. Eu queria só terminar então com uma citação. Muito boa participação também, Weber. Uma citação de Jerry Bridges, que eu acho que ela é importante para a nossa reflexão. Olha o que o Jerry Bridges diz para nós. A realidade da cristandade atual é que, na verdade, a maioria dos cristãos professos conhecem muito pouco do Evangelho. O que o Jerry Bridges está mostrando para nós? Que a realidade da boa parte dos cristãos da atualidade é que eles são crentes, eles foram salvos, mas eles têm pouco conhecimento do Evangelho. Eles não se aprofundaram nesse conhecimento, nessa dimensão que às vezes nós estamos tentando aqui, né, nossa aula, nos aprofundarmos. Ou seja, entendermos esse processo, entendermos essa dinâmica da salvação. É isso que ele está mostrando para nós. Então, acho que é muito perspicaz essa percepção aqui do Jerry Bridges. Na próxima aula, só mostrar aqui para vocês o nosso material. Eu vou falar sobre a graça na ordem da salvação, já está aqui, tem os textos, fiquem com os textos, eu vou pedir para vocês lerem na próxima aula. E eu vou fazer algumas reflexões em termos dos não crentes ou recém-convertidos, aqueles que estão se aproximando da igreja. Bom? E a gente vai então tentar fechar, amarrar um pouco sobre essa questão da graça de Deus. Queridos, muito obrigado pela participação, todos que participaram, ficaram aqui até o final. Como eu disse, essa aula vai ficar disponível no nosso canal do YouTube da igreja. Vou deixar disponível para você lá, tá bom? Só ler aqui, ok, talvez o elo que falta para os alunos compreenderem a forma plena da doutrina da salvação seja crer primeiramente na eleição. Sim, o darwinismo faltou elos para se completar a solucionismo, assim são os arminianos. Tem
várias questões, sabe, Carlos, além dessa questão da eleição, eu acrescentaria que os arminianos, que são herdeiros dos pelagianos, em outra aula eu explico isso melhor, tá bom? Eles também faltam em compreender o que o pecado fez no homem. Porque a partir do momento que eles entendem o que o pecado fez no coração do homem, eles entendem por que a salvação tem que ser por vias da eleição. Mas para entender por que a salvação por vias da eleição, tem que entender um pouco do pecado. Eu vou interromper aqui a gravação, tá, pessoal? Quem